E olha, o presidente Lula pretende definir ainda nessa semana um grande pacote de indicações para as diretorias das agências reguladoras. Quem vem contar essa história para a gente é o Daniel Rittner. Daniel, boa tarde para você, nosso diretor aqui da sucursal de Brasília, da CNN. Daniel, eu quero que você conte para a gente esse movimento, mas que você destaque quando a gente fala, nossa, mas agência, cargo para agência reguladora, dá uma dimensão para a gente do quão importantes são essas indicações políticas, porque é disso que a gente está falando. Boa tarde. Oi, Débora. Boa tarde para você. Sempre um prazer estar aqui no 360. Olha, aqui quando a gente fala de agências reguladoras, é um tema sempre em que economia e política andam bem juntinhos, porque do lado econômico são setores regulados e fiscalizados pelas agências, setores que movimentam dezenas, eu diria até, sem exagero, centenas de bilhões de reais em investimentos e contratos com o poder concedente, com o poder público. E do lado político, são cargos muito desejados pelos partidos políticos, pelos ministros que são titulares das pastas às quais as agências estão vinculadas. Então, cargo em agência reguladora para acalmar a base aliada, para ajudar a compor ali esse cenário político, é uma oportunidade de ouro para o governo, mas precisa acertar. Qual a situação em que estamos? Existem hoje 18 cargos nas agências reguladoras que estão já em aberto ou cujos titulares estão com mandato expirando até fevereiro de 2025. 18 cargos, isso é muita coisa, incluindo as presidências ou diretorias gerais da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que regula concessões de rodovias e ferrovias, ANTAC, setor portuário, ANAC, Aviação Civil, a ANP, setor de petróleo, gás, biocombustíveis, Anvisa, Vigilância Sanitária, e a ANS, Saúde Suplementar, que regula os planos de saúde. Bom, Lula quer definir ainda nesta semana os nomes para presidir as agências reguladoras. Todos esses nomes, uma vez definidos, terão que ser submetidos ao Senado Federal, vão ter que passar necessariamente por uma sabatina e serem aprovados por maioria simples no plenário do Senado. Quem são esses nomes que estão com o martelo praticamente batido? Na NTT, Guilherme Tel Sampaio, já é diretor da agência reguladora, ligado ao PSD, uma indicação de Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, advogado mineiro, conhecido no setor pela expertise, tem conhecimento técnico, deve assumir a diretoria geral da NTT. Na ANTAC, Frederico Dias Carvalho, uma indicação do MDB, mas ali Frederico é o secretário-geral atualmente da presidência do Tribunal de Contas da União, deve ir para a ANTAC. E na ANAC, o Tiago Ferstein. Tiago hoje é diretor comercial da Infraero, já passou pela BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e é o desejo do ministro Silvio Costa Filho, titular da pasta de Portos e Aeroportos, uma indicação do Republicanos. Ainda tem ali, já praticamente com o martelo batido, Vadi Damus, um quadro histórico do PT, hoje secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, para a direção-geral da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E na ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás, ali tem uma bola dividida ainda. Alexandre Silveira quer indicar Pietro Mendes, que é o secretário de Petróleo e Gás, e o senador Otto Alencar, ambos são do PSD, Alexandre e Otto Alencar, quer indicar o procurador da AGU, Arthur Vatti. Os dois devem ser indicados, sim, para a ANP. A dúvida é saber quem vai para o comando da ANP, para a presidência, quem vai para uma das diretorias. Mas é um tabuleiro aí que junta gente com conhecimento técnico, gente que vai regular setores muito importantes economicamente, mas que também tem uma ligação, tem o apoio, padrinhos políticos, e isso serve muito para azeitar a base. Então, o governo, no lado político da história, não pode errar nessas indicações. Daniel, a gente sabe que, você falou, são 18 cargos, né? A gente sabe que vários deles alguns ainda vão estar vacantes, né? Mas muitos deles estão desocupados já há um bom tempo e que havia uma pressão para que essas indicações acontecessem, etc. Na sua visão, Daniel,
por que o presidente Lula resolve acelerar esse processo agora, 9 de dezembro, com um monte de pauta aqui no Congresso Nacional, esperando por aprovação, pauta de interesse do governo e pauta que, se não for fechada, paralisa o governo. Você vê uma relação desses dois timings? Totalmente, Débora, porque vem aí votações importantes, incluindo a do pacote fiscal e uma reorganização da base aliada, inclusive possivelmente com trocas de ministros. Esses cargos, não dá para dizer que são segundo escalão, porque as agências reguladoras são uma estrutura à parte do governo, né? E a administração indireta, elas gozam de autonomia por lei. Mas mesmo assim elas têm uma influência muito grande do cenário político que a gente vive. Ali para amarrar melhor um partido que é da base, que está insatisfeito, amarrar outro partido. Isso tudo é muito importante na composição das indicações das agências. E tem um lado economicamente importante também, que essas agências estão ficando com os cargos vagos. Quando elas ficam com cargos vagos, assumem diretores substitutos, sem mandato. Isso não adianta a gente fulanizar, individualizar os nomes, saber se um é competente, se o outro não é competente. Isso tudo a gente pode olhar caso a caso. Mas, conceitualmente, ter diretores substitutos também é muito ruim. Porque um diretor substituto, ele sempre tem um poder mais limitado de decisão. Ele tem menos, digamos, menos poder ou menos ímpeto para tomar decisões que, inclusive, podem necessitar ou de uma articulação com o governo e com o Senado, ou, muitas vezes, peitando o governo e o mundo político. Então, diretores imbuídos de mandato fixo, de autonomia, eles certamente têm um poder maior do que diretores substitutos sem mandato que podem cair a qualquer momento ou que podem ser mais suscetíveis à tentação de votar conforme o desejo do governo ou do Senado, porque, afinal de contas, eles podem querer ocupar uma vaga em definitiva. É bom que essas vagas sejam ocupadas logo. O que é preciso olhar é que esses nomes sejam bons nomes e que o Senado faça a sua parte, porque já cansei de ver aquelas sabatinas protocolares, 5 minutos, sem nenhuma pergunta. Isso não é o que deve ser feito. O Senado tem que colocar essa turma na parede, tem que saber o que essa turma pensa sobre os setores que eles vão regular. É muito dinheiro envolvido.